que as principais dores, talvez, né, ou algumas das dores que eu seleciono como as principais, que eu listei aqui algumas delas, que as dores que o piscicultor, ou o produtor de peixe, ou o interessado na produção de peixe tem. E aí, o que eu quero também? Tá certo? Vamos lá. A primeira que eu separei aqui é o quê? Não saber produzir peixe. Né? Então, assim, a pessoa que quer produzir peixe e tem aquela dúvida: meu Deus, como que produz peixe? Eu vejo muita gente ganhando dinheiro com peixe, mas eu vejo muita gente perdendo dinheiro com peixe também. Será que tem algum segredo? Será que tem alguma fórmula mágica? Será que tem alguma coisa que eu ainda não sei que vai me fazer produzir peixe da maneira correta? Exatamente é isso. Entendeu? Tudo aquilo que você não tem, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Tudo aquilo que você não tem ainda na sua vida é porque você ainda não sabe. A partir do momento que você souber, você vai ter essa coisa na sua vida. Então, assim, ó, qualquer coisa que você não tem é porque aquilo que você não tem é pelo que você não sabe. Porque se você tivesse, você já teria. Então, assim, eu não sei produzir peixe, certo? Não sei produzir peixe. Por quê? Por que você não produz peixe? Porque você não sabe. Se você soubesse, você já produziria peixe. Essa é a verdade. Então, assim, não saber produzir peixe é uma das dores. Às vezes o cara quer mexer com peixe, a pessoa quer mexer com peixe, está interessado em mexer com peixe e, e não sabe como fazer isso. Então, é um dos motivos. Não ganhar dinheiro com a venda do peixe. Olha só, é uma dor, né? Eu produzo peixe, mas eu não ganho dinheiro vendendo meu peixe. Então, por quê? Como assim? Você não está recebendo? Quando você vende, você não está recebendo? Tô, Paulo. Mas o meu custo de produção ele está muito alto. Ou então o preço que estão pagando no meu peixe está muito baixo. Você já parou para entender o que está acontecendo aí de repente? Por que seu custo está alto? Por que você está recebendo pouco? Você acha que no Brasil inteiro o preço pago pelo peixe ele só é baixo para você ou ele é baixo para todo mundo? Né? Você acha que o preço da ração ele só é caro para você ou ele é caro para todo mundo também? Então vale a pena fazer essa reflexão. Outra dor do produtor de peixe que eu coloquei aqui: matar os peixes durante o transporte. E isso é mais comum do que você imagina. Transportar da maneira errada, não saber a distância que vai percorrer, que jeito que esse peixe vai chegar, às vezes ele não foi embalado da maneira correta. Então, assim, vai de repente de acordo, de encontro com aquilo da pessoa, o manejo que ela fizer no transporte dos peixes, de repente na soltura dos peixes, vai culminar com a morte dos peixes, né, com a perda daquele lote. E não é bacana, né? Às vezes isso torna a atividade tão desgostosa que o produtor não quer nem mais saber. Não, toda vez que eu compro peixe, eu trago para cá, morre. Eu já comprei de 2, 3 produtores, chega para cá, morre. Entendeu? É uma coisa a ser pensada. É uma coisa a ser pensada. Ok? Matar os peixes durante a produção. E aí, quem nunca, né? Atire a primeira pedra quem nunca matou peixe durante a produção. Quem nunca matou pelo menos um peixe durante a produção. E por que o peixe morre? O que aconteceu que ele morreu? Que tipo de manejo foi errado? Que não permitiu que ele acontecesse da maneira correta? Que não permitiu que o peixe desenvolvesse? Enfim, é uma das dores, né? Não, eu não produzo peixe porque eu tenho medo de matar os peixes tudo. Eu não sei o que tem que fazer. Beleza? Vamos ver mais uma aqui. Desperdiçar ração. Essa daqui também eu acho que é uma das coisas que mais dói pro psicultor. Porque dói no bolso dele. Dói no bolso quando você desperdiça a ração. Dói no bolso quando você perde lotes e lotes de ração. Dói no bolso quando a sua ração ela fica embolorada, quando você não acomodou ela direito, você não guardou ela direito no seu galpão de armazenamento. Né? Ou essa ração molhou de um dia para o outro, você não protegeu ela, ela ficou exposta ao tempo e você perdeu isso daí. E perder ração num tempo onde custo de produção, né, mais de 75%, eu acredito que hoje a gente deve estar na casa dos 80% do custo de produção é a ração. Desperdiçar a ração é uma coisa que não deve acontecer jamais, não deve acontecer jamais. Você tem que evitar isso e tem formas corretas para você evitar isso. Tem como você não desperdiçar a sua ração, até mesmo durante o arraçoamento, que até mesmo durante o momento que você vai fornecer alimento para os seus peixes, vai fornecer a ração para os seus peixes. Até nesse momento você pode evitar o desperdício. Como? Manejo alimentar.
É você saber quanto que você tem que jogar, quando que você tem que jogar, o que você tem que jogar, quantidade que você tem que jogar, de qual ração que você vai jogar. Não saber qual peixe o mercado quer. E aí, já nesse eu já emendo mais um aqui, ó, não saber para quem vender. Então assim, como que você começa uma produção de peixes sem saber para onde vender, sem saber para quem vender, sem saber no mínimo o que o seu mercado quer comprar? O mínimo que você precisa saber, o que o seu mercado quer comprar. Não tem como você começar uma produção de pacamã, né? Uma produção de pacamã, que eu acho que pouquíssimas pessoas trabalham com esse peixe, e achar que o seu mercado vai consumir. Então, assim, se não tiver uma certeza muito grande que você vai ter consumo para esse peixe, dificilmente você vai trabalhar com essa espécie. Você tem que trabalhar com a espécie que o mercado está trabalhando, que o mercado está consumindo. O que mais? Bom, falei, não saber programar a sua produção, ou de repente escalonar a sua produção, né? Tem essa dor, não tem? Nossa, eu vou produzir, mas como é que eu vou produzir? Quanto que eu vou produzir? Como é que eu programo isso? Eu não sei como é que eu programo, de repente, como é que eu faço para programar a minha produção? É possível programar uma produção? Não saber se o peixe está crescendo. Esse daqui, então, eu vou falar a verdade. Eu conversei com um rapaz, eu falei sábado para os meus alunos do curso Tanque Rede na Prática, né? Que na sexta-feira à noite, né? Na sexta-feira da semana passada, o rapaz mandou um messenger para mim lá no Facebook, e eu já conheço ele há um tempo, a gente conversa bastante, ele é um cara bem bacana lá do Paraná. E aí ele fala assim: Paulo, eu tenho uma situação aqui que eu já sei que não é possível resolver. Ué, como assim? Então como é que eu posso te ajudar? Se a situação não é possível resolver, como é que eu posso te ajudar? Ele falou assim: não, é porque meus peixes já tem 4 meses. Brunão, de repente se tivesse comprado os peixes seu aí, não tinha dado esse problema com ele lá, né? Ele comprou umas tilápias, 8.000 tilápias, colocou num tanque lá de 4 ou 5 mil metros quadrados, não me lembro aqui agora. E aí já estava com 4 meses e os peixes dele com 60 gramas. Eu olhei e falei assim: com que tamanho que chegou esses peixes para você? Eu falei assim: caramba, faltou a ração, né? Não, os peixes chegaram com meio grama, mais ou menos. Eu falei assim: e aí o que você fez? Não, eles comeram a ração farelada no início. Comeram a ração 45% no início, farelada. Mas aí depois, como é que foi? Na hora de mudar para 36, eu joguei a 32, porque não tinha 36. E eu joguei a 32 que eu comprei de outro lugar, que não sei o que, que não tem isso, não tem isso, não tem aquilo. E aí, tem 4 meses que ele está jogando ração para esses peixes e uma tilápia de meio grama. 4 meses ela chegar com 60 gramas, um peixe que era para estar aí na casa dos 300 ou mais, né? Até porque a região dele é um pouco mais fria. Era para estar na casa dos 300, 400 aí ou mais. Caramba, olha o preju que esse cara tomou, né? 60 gramas, peixe de 4 meses, tilápia de 4 meses. E ele ainda falou assim: não, mas a genética é boa. Rapaz, como é que a genética é boa num peixe que tá desse jeito, né? Então, assim, até porque não teve um intervalo de ração tão complicado. Para mim, ele tinha jogado a 32 desde o início. E eu pensei, a primeira coisa, não, a 32 desde o início, né? Deve ter dado um problema. O peixe não comeu, mas a tilápia, o viveiro escavado, o viveiro adubado, né? É possível que ela só cresceu isso. Mas a situação aconteceu lá nele. Então, assim, como é que eu vou saber se meu peixe está crescendo ou não? Se esse cara não tivesse feito uma biometria, ele jamais ia saber se o peixe dele estava crescendo ou não. Olha só o ponto, né? Mas ele fez. E aí ele viu que não estava crescendo. Como é que eu vou resolver isso? Depois de 4 meses, complicado. A gente tem que pensar em várias situações, tem que fazer várias situações mesmo, identificar o que poderia acontecer, que poderia facilitar para ele, né? Quais seriam as aspirações de um piscicultor ou de alguém que está interessado em começar a atividade? Aprender a produzir peixes de forma lucrativa. Se fosse eu que estivesse começando agora na piscicultura, meu primeiro pensamento seria esse: aprender a produzir peixe de forma lucrativa. Porque não é só produzir, é produzir e ganhar dinheiro. E não é só produzir e ganhar dinheiro, é produzir e ganhar dinheiro, estar no azul sempre e aumentar esse meu rendimento ao passar do tempo. Então a gente não pode perder esse objetivo. Essa sim seria uma das aspirações. Saber fazer análise de água.
Então, assim, às vezes ele não sabe melhorar. Ele, nossa, eu não sei melhorar a qualidade daquela água. Como é que eu posso melhorar? O primeiro passo é o quê? Você tem que saber fazer uma análise de água. Saber fazer análise de água é o primeiro passo. Qual seria o segundo passo? Identificar, entender, compreender os resultados que apareceram ali para você. Buscar, claro, né, buscar os parâmetros, os principais parâmetros para o desenvolvimento do seu peixe lá naquela água. Então, assim, saber fazer análise de água é importantíssimo, mas identificar o que está acontecendo ali é ainda mais importante. É ainda mais importante, né? Então, assim, se eu estou vendo que meu pH está 4, né? Eu olhei, meu pH está 4. Mas se eu não sei se aquele 4 é bom ou é ruim para aquela espécie, para mim, tá feito. Se for ruim, meu peixe não vai desenvolver. Se for bom, o peixe continua. Mas e se for ruim? O peixe não vai desenvolver. E aí? O que eu faço? Então não é só eu chegar lá e ver que o pH está 4, que o pH está 3. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer. 3 é bom? Não. 4 é bom? Não. Depende. Talvez algumas espécies seja. 5 é bom? Tá chegando perto. 6 é bom? Opa, tá quase. 7 é bom? Bacana? Não, beleza. A gente pode variar aí de 6 até a 8. Beleza. A maioria das espécies até aguenta de 6 até 8. Mas não a variação brusca. Mas enfim, saber fazer análise de água é importante também. Saber adquirir alevinos de qualidade. Eita, que esse daqui, eu acho que se a gente sempre pudesse adquirir alevinos de qualidade, né? E eu acabei de falar um exemplo lá do rapaz que está com uma dor, está com um problema, né? Conversou comigo na semana passada. Na minha cabeça o problema é lote, somado a vários outros fatores. Mas talvez o lote daqueles peixes tenha dado algum problema, né? Saber adquirir alevino de qualidade. Como é que você faz para adquirir alevino de qualidade? O que te garante que aquele alevino tem qualidade ou não? Então, é uma das aspirações que a gente entende, que a gente percebeu, que é uma das perguntas que são feitas para nós, né? Como é que eu posso saber se aquele alevino que está chegando para mim, ele tem qualidade suficiente para que ele possa externar as melhores características produtivas dele aqui na minha piscicultura, no meu desenvolvimento do meu trabalho, certo? Produzir de forma licenciada, isso daqui é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Mas enfim, produzir de forma licenciada. Hoje mudou um pouco, mudou bastante, até eu posso falar, o perfil do produtor que me procura para desenvolver a atividade, né? Ele sempre procura, como é que eu faço para licenciar? Porque de uma forma ou de outra ele já escutou em algum momento, ou eu, ou outro técnico, ou algum representante da Peixe BR, da CNA, da própria Secretaria de Aquicultura e Pesca, da Federação de Agricultura dos Estados, alguém falando, licencie a sua atividade, evite problemas, né? Evite problemas para você, ande da maneira correta. Para você dirigir um carro, você não tem que tirar a carteira de habilitação? Para desenvolver a piscicultura da maneira correta, você tem que licenciar ela. E o licenciamento, ele é uma parte da sua produção, não tem como você fugir disso. Ah, mas meu pai produz peixe há 20 anos, nunca licenciou, meu avô produz peixe há 20 anos, nunca licenciou. Que bom que eles deram essa sorte, porque talvez você não tenha essa mesma sorte, tá certo? Porque se um fiscal chegar lá através de uma denúncia, ou estiver visitando uma propriedade vizinha e viu que tem tanque lá, ele vai chegar, a primeira coisa que ele vai te perguntar, cadê o documento dessa piscicultura? E aí o que você vai fazer? Vai fazer cara de paisagem. Por quê? Porque não tem. E se não tem a mínima coisa que você pode falar para poder melhorar a sua situação. Se você tiver pelo menos, veja bem, se você tiver pelo menos o seu protocolo da licença correndo lá dentro, você pode até ser notificado, mas você pode recorrer dessa notificação. Por quê? Porque você já demonstrou a boa intenção em regularizar a sua atividade, certo? Então, no mínimo, o protocolo você tem que ter na sua mão, ok? Saber quais as espécies são mais comerciais, mesmo bem semelhante, né? Que a espécie melhor se adapta à sua região e quais as espécies mais comerciais também, né? Então, a gente pode falar, olha, tem o tambaqui, tem o pintado, tem a tilápia, tem a matrinchã, tem o lambari, enfim, vamos fazer esse estudo na sua região e ver qual peixe mesmo mais comercial para a sua região. Você tem que produzir aquilo que o seu mercado consome, tá certo? Saber calcular ração. Isso aqui também é um desafio.
É um desafio, é uma aspiração, é uma coisa que a pessoa deseja muito saber calcular a ração. Eu preciso saber quanto de ração eu jogo para o meu peixe. É uma das perguntas que mais chegam para mim através de direct, de messenger, de WhatsApp. Paulo, eu tenho um tanque assim, assim assado, tem tantos peixes lá dentro, quanto de ração eu vou jogar para esses peixes? Aí eu vou perguntar, que tamanho que eles estão? Não, eles estão com tantos dias. Eu quero saber que tamanho que eles estão. Você fez a biometria? Não, não fiz biometria não, eu não sei. Eu tenho tá mais ou menos assim. Então assim, como é que eu posso fazer um cálculo de ração para você se você não me passa as informações que eu preciso ter? Não tem como, né? Saber planejar a sua produção. No curso 100% online, Piscicultura na Prática, tem duas aulas, só duas aulas, 1 hora e pouco cada aula, acho que dá até mais de 1 hora e pouco, assim, acho que dá mais, dá 1 hora e meia, quase 2 horas de aula, só falando de planejamento da produção. São ferramentas específicas para você organizar a ferramenta, para você organizar o planejamento da sua produção, beleza? Planejar a sua produção, isso é indispensável, é indispensável. Você tem que ter estratégia, você tem que ter ferramenta, você tem que ter recurso para poder pensar antes, em planejar tudo antes, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, imaginar os piores cenários, os melhores cenários, para pensar o quê? Olha, agora eu vou investir. Às vezes você tem 500 mil, às vezes você tem 1 milhão para investir na atividade. Mas 1 milhão investido numa piscicultura sem planejamento, você pode quebrar no seu primeiro ciclo de produção. Enquanto que 100 mil reais investidos de maneira planejada, você pode triplicar, quadruplicar, quintuplicar isso daí, às vezes, no seu primeiro ou no segundo ano de produção. Às vezes. Vai depender muito do seu planejamento. Saber escalonar a sua produção. Nossa, como é que eu vou escalonar minha produção? O que é isso, Paulo? Quantos quilos de peixe você quer vender por mês? Ou por semana? Ou a cada 15 dias, por quinzena? Ou a cada 2 meses? Sei lá, 2 vezes por ano? Como é que você escalona isso daí? Uai, vai depender um pouco do meu ciclo de produção da espécie. Você tem que entender quanto tempo que demora a espécie, mais ou menos, para ela poder atingir peso de abate. Você tem que saber peso de abate, né? Tem que entender essa questão toda para você poder escalonar a sua produção.